Na parte de domingo, as águas amargas. Logo após o majestoso milagre do Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho em seco, logo após este grande milagre, Deus intencionalmente conduziu o povo de Israel por um caminho em que ele já sabia que não encontrariam água. Por 3 dias caminharam sem encontrar água. Mas isso não foi por acaso, isso foi intencional. Depois de uma grande bênção dada por Deus, geralmente ele manda uma provação. Ele envia uma provação, um teste, para ver se realmente confiamos nele. Portanto, meu querido irmão, águas amargas surgiram na vida de Israel não por acaso. Deus pretendia ensiná-los a confiar. As narrativas bíblicas, diferentes papéis são desempenhados por diferentes personagens, bons ou maus. E precisamos prestar bastante atenção aos enredos, aos lugares, ao ritmo e aos vilões. No entanto, o elemento mais importante em um enredo geralmente é a solução da crise e as lições aprendidas. Não é diferente nesses relatos. Os episódios mostram que Deus traz solução e traz paz. No entanto, sua obra é afetada pela incredulidade das pessoas, devido à constante murmuração, à constante desobediência, reclamações. Os hebreus experimentaram graves adversidades e até mesmo tragédias. Eles trouxeram sobre si muitas dificuldades por causa da sua incredulidade e indisposição para se arrepender. Abra sua Bíblia e vamos ler então Êxodo capítulo 15 e os versos 22 a 27. Depois da travessia do Mar Vermelho, todos estavam alegres, jubilosos, cantando louvores ao Senhor. E então nós lemos aqui em Êxodo 15, verso 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam águas. Vocês acham que Moisés estava perdido? Ou vocês acreditam que foi Deus quem conduziu o povo de Israel por aquele caminho, sabendo que na jornada de 3 dias não achariam águas? Tudo foi planejado por Deus. Tudo foi intencional. Quando as dificuldades chegam até você, meu querido irmão, minha querida irmã, quando as dificuldades chegam até você, primeiramente passaram pelas mãos do nosso Pai Celestial. Lembre-se disso. Quando as dificuldades, provações chegam, lembre-se, elas passaram pelas mãos do nosso Pai Celestial. E Ele mediu, e Ele pesou cada provação, para que depois liberasse as provações. Portanto, intencionalmente, Deus os conduziu pelo caminho que sabia que não existiria água, mas finalmente encontraram água. Diz aqui o verso 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhes o seu nome Mara. Deus sabia que depois de 3 dias de viagem, eles encontrariam uma fonte de água. Ele já sabia que eram águas amargas. E por que Deus então os conduziu por este caminho até este lugar? Entenda, Deus é Deus e Ele quer nos ensinar a confiar nele. Verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Povo reclamão, povo murmurador. Nós precisamos aprender a não reclamar. Isto ofende a Deus. Se era Deus o líder, era Deus o condutor, então a murmuração era ofensa a Deus. Eles estavam murmurando contra Moisés, mas na realidade Moisés era simplesmente um instrumento de Deus. Na realidade estavam reclamando de quem? De Deus. Cuidado com as suas reclamações. Cuidado com as suas murmurações. Deus não se agrada. Verso 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um lenho, ou seja, um pedaço de árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces.
Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. É assim que Deus faz, um milagre atrás do outro. Deus é o Deus dos milagres. Ainda hoje, Deus é o Deus dos milagres. Ele pode transformar maldições em bênçãos, dificuldades em momentos, em chances de revelar o poder dele. Queridos, aqui diz que Deus transformou as águas amargas em águas doces. Isso quer dizer que Deus pode transformar experiências amargas da sua vida, perda de um ente querido, a doença de um filho, de um ente querido. Queridos, Deus pode transformar as experiências amargas em experiências doces, manifestando-se, revelando o seu poder, mostrando que Ele é Deus. E agora diz o verso 26, e disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Deus é o Deus da saúde. Deus não deu somente 10 mandamentos, como nós conhecemos em Êxodo capítulo 20. Deus deu também mandamentos de saúde. A santa lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus, que está em Êxodo capítulo 20, não é a única lei de Deus. Deus também tem uma lei de saúde. As leis de saúde dadas por Deus e que você encontra na Bíblia são tão inspiradas, são tão divinas quanto os 10 mandamentos. Deus está dizendo aqui que é Ele quem nos cura, é Ele que nos sara das enfermidades. Queridos, nós temos em Deus aquele que provê nosso alimento, aquele que cura as nossas enfermidades. Ele é tudo na nossa vida, mas Ele colocou uma condição, e a condição está claramente aqui no verso 26. Se inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. Se nós dermos ouvidos aos mandamentos de Deus, em outras palavras, se obedecermos os mandamentos de Deus, Ele será o nosso provedor e Ele será o nosso médico. Ele é quem nos cura e sara. E aqui diz o verso 27, então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Meu querido irmão, um milagre atrás do outro. E assim é também com a sua vida, comigo e com você. Deus faz constantes milagres. Porém, na correria da nossa vida, muitas vezes nós não percebemos os milagres. Mas a nossa vida é sustentada por Deus diariamente. Onde estava aquele povo que estava cantando louvores, celebrando a vitória da travessia do Mar Vermelho? O exército egípcio todo morreu. Deus libertou Israel por atos poderosos na travessia do Mar Vermelho, e eles explodiram em louvor, cantando o cântico de Moisés, Miriam louvando a Deus, as mulheres tocando tamborins e louvando a Deus. Mas de repente faltou a água e eles começaram a murmurar. Queridos, como é que nós temos memória tão curta? Vocês acham que o Deus que libertou Israel do Egito através de 10 milagres, que foram 10 pragas, o Deus que os libertou do exército egípcio, matando os egípcios no Mar Vermelho, vocês acham que esse Deus de milagres, Ele esqueceria o seu povo caminhando pelo deserto, deixando-os morrer de sede? Obviamente que não. Mas Israel tinha que aprender a confiar. Deus assim também está trabalhando com você e comigo. Ele quer nos ensinar a confiar nele. Lembre-se, Ele pode transformar as experiências amargas da nossa vida em experiências doces, onde vamos aprender a confiar mais nesse Deus que nos ama, que deu seu Filho para morrer por nós. Provações, todos teremos e todos temos. Mesmo Jesus estava rodeado de provações, de sofrimentos, porém, todas as provações que chegam até você
Lembre-se, elas passaram pelas mãos do nosso Pai. E Ele mediu e pesou cada uma para depois liberar. Portanto, não murmure, não reclame, porque Deus é quem cuida de você. E Ele vai permitir provações para purificar o seu caráter, o meu caráter, em nome de Jesus. Aleluia!